vocês? Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui com a Amanda, a nossa intérprete do dia, e a professora Viviane, que estará interagindo com vocês no chat, ok? Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então nosso conteúdo é Histórias em Quadrinhos Japonesas 2. Então, nesse momento, se você está chegando aí no chat, no aplicativo, né, se loga, se você está pelo aplicativo, se não, falamos novamente sempre que vocês devem estar interagindo, claro, a gente interage com as outras pessoas através do diálogo, da conversa, do bom humor também, não é? Então é sempre bom sorrir e temos que escolher, independente das circunstâncias, deveremos no futuro, devemos sempre no hoje e agora, interagir com os nossos familiares, pedir para eles a colaboração, se vocês estão usando a TV em casa. Então, precisamos dessa colaboração de todos os responsáveis, né, para os alunos poderem acompanhar esse conteúdo pela TV, ok? Então, vamos seguindo. Agora nós vamos revisar um pouco o conceito da narrativa de histórias em quadrinhos japonesas. Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa. Então, aqui no Brasil, nós temos outras histórias em quadrinhos, como Turma da Mônica e tantas outras que temos, mais aquela, não é? Com aquele estilo, os olhos que falamos na outra aula, com estilo grande assim, não é? Maior, os olhos maiores, os cabelinhos lisos. Quando vocês veem essas histórias de quadrinho, ela é chamada de mangá porque são histórias de quadrinhos japonesas. E qual a origem dos mangás? Vamos ver? Os mangás tiveram origem através do teatro das sombras, se chamava de Oricon, Shusatsu, eu acho que é isso aí em japonês, tá, pessoal? Que na época feudal percorria diversos vilarejos, contando lendas por meios de fantoches. Então, nós sabemos que as narrativas, antigamente e até hoje, as crianças, né, nos anos iniciais na educação infantil, ainda se deliciam com as histórias contadas com fantoches. Então, a história contada com fantoches faz muito tempo que existe, que era contada dessa forma. Então, os mangás, eles começaram com o teatro de sombras e foi avançando, então, nos vilarejos, nas comunidades. Sempre existiu a contação de história. Isso é tão interessante, não é, pessoal? Porque a contação de história, ela prende a atenção da criança ao adulto. Então, toda a história lúdica, contada e com muita alegria, ela gera uma sensação incrível em quem ouve. Então, foi assim que começou os mangás, através do teatro de sombras. Essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência, consequentemente originando o mangá. Nesse momento, eu gostaria de passar para a professora Viviane, dar um alô aí para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui, ó, conectada e prontinha para receber as perguntas que eu sei que vocês têm aí na cabecinha de vocês sobre essa aula fantástica. A gente já conversou em um outro momento, né, sobre a origem dos mangás, também como ele se aproxima das histórias em quadrinhos. Então, a professora Adriana vai continuar a desdobrar esse conteúdo aí com vocês. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, não hesitem em mandar para mim, tá certo? Isso aí. Então, qualquer dúvida, tá? Vocês colocam aí no chat que a professora Viviane vai estar conversando comigo aqui e conversando com vocês. Essa interação é muito legal
e gera, não é, um aprendizado também. Então, aproveitem esse tempo. Então, essas lendas acabaram sendo escritas em rolos de papel e ilustradas, dando origem às histórias em sequência, consequentemente originando mangá. Essas histórias passaram a ser publicadas por algumas editoras na década de 20, porém sua fama só veio por volta da década de 40. E aí vocês percebem aí a distância, não é, pessoal? Depois de 20 décadas depois, né, 20, nós percebemos aí a diferença que existe. Então, é interessante pararmos, não é? E refletir que uma história construída, pode ser construída por uma geração e ela vai atingir outra geração, né, lá na frente. Então, é bem interessante pensarmos sobre isso e valorizarmos as histórias contadas em quadrinhos, as histórias contadas no livro de forma, não é? Só escrita. Então, ler é sempre bom. A leitura, a escrita sempre contribuirá para o crescimento de uma geração e das próximas gerações também. Vamos seguindo. Mas vamos saber um pouco mais sobre a diferença mais curiosa entre as HQs comuns e os mangás, que é o modo como se lê. Você que gosta de ler esses quadrinhos japoneses, já deve ser fera nisso, não é mesmo? E aí, vocês gostam de ler histórias em quadrinhos? Compartilha aí com a professora Viviane, tá? E aí fala com ela se vocês gostam ou não, porque nem todo mundo gosta da mesma leitura, não é verdade? Vamos conhecer 3 principais diferenças entre os mangás e outras HQs. Mangá, história em quadrinho com gênero narrativo, histórias com desenho, como falei com vocês, não é? Então, os desenhos que aparecem nessas histórias em quadrinhos é justamente assim, esses adolescentes, não é? Com os olhos maiores, os cabelos lisos, representando os japoneses, não é? Que tem esses traços. E essa é a característica do mangá. Também tem outras ferramentas que podem ser usadas para dar mais expressividade à história, como a cor, o tamanho, perspectivas, recursos visuais, são, não é, características importantes. Mangá é como chamamos as HQ japonesas. Elas surgiram do teatro de sombras, que era um jeito de disseminar as lendas e mitos. E aí vale revisar que tanto lenda como mitos são narrativas, é um gênero narrativo. E aí é interessante pensar que toda história tem, não é, o começo, o meio e fim, tem aquela parte, não é, do clímax que é fantástico. E aí tudo isso gera mais desejo de ler, mais desejo de curtir uma leitura. Então, e aí, você já tem lido durante essa semana? Vocês estão lendo algum livro? É maravilhoso quando estamos aqui em aula e percebemos que vocês estão lendo, não é? E aí vocês comentam com a gente que vai na biblioteca, que vocês têm livro em casa. Então, isso para a gente é fantástico, minha gente. Então, não deixa de crescer através da leitura. E aí, professora Viviane, como está esse chat? Tem alguma pergunta? Oi, professora Adriana. O chat tá tranquilo, viu? Não tem nenhuma pergunta, não. A gente teve um pequeno probleminha aqui de conectividade, então caímos, sim, mas voltamos. Mas tem gente acompanhando a sua aula. A gente tem aqui, ó, a Sofia, a Maria, o David, o Gustavo comentando aqui que tá gostando da aula. Então, tá todo mundo gostando bastante. E é muito interessante como a gente vê como as coisas
não são muito distantes uma da outra, né? A gente tem as histórias em quadrinhos, que são muito populares aqui no Brasil, são muito populares no Ocidente, de forma geral. E é engraçado como a gente compara com os mangás que são lá do Japão, estão no Oriente, e a gente consegue perceber uma estrutura muito parecida. Não só da configuração do texto, mas como também de fazer com que os desenhos, e no Japão os mangás são feitos à mão, né, professora? Então, a gente percebe como essa interação entre texto e desenho funciona também independente do país de origem, né? E isso é muito curioso, porque poderia ser que culturalmente não existisse, né, uma história em desenho, mas a gente percebe, quando a gente olha com carinho, os povos possuem semelhanças, mesmo aqueles que parecem, assim, os mais distintos. Eu perguntei para eles se eles achavam que o mangá era pertencente ao gênero narrativo. E eles disseram que sim, professora, e acertaram, né? O mangá, assim como as histórias em quadrinhos, eles estão aí dentro desse gênero que narram uma história através de ações das personagens. Mesmo quando o mangá ou a história em quadrinho não utiliza texto, porque é possível que uma página seja feita apenas só de desenho. Então, mesmo assim, a junção dos desenhos também contam uma história. Tá certo? Então, tanto o mangá quanto a história em quadrinhos pertencem, sim, ao gênero narrar. Isso aí, professora Viviane. Então, pessoal, aproveitem aí a aula, não é? E vamos conhecendo mais sobre este gênero. Mais tarde, essas lendas foram escritas no papel e também desenhadas. Então, essa afirmação aí do slide confirma tudo que a professora Viviane Santos falou agora para vocês, não é? O interessante da aula é que vocês podem entrar lá depois, não é? No YouTube e assistirem a aula quantas vezes vocês quiserem, não é? E lá também printar a tela, fazer atividade lá no caderno. Então, vocês escolhem, tem todo um material à disposição de vocês. Um mangá bem famoso é o Naruto, não é? Masashi Shimoto. Eu acho que é essa expressão, minha gente. Vocês acham que é essa mesmo? Acho que tem um casinho aí na frente, professora. Kashimoto. Kashimoto, né? Eu acho que é Pronto, isso. tá vendo? A professora Viviane aí, ó. Ela manja mais da língua japonesa. Então, vocês têm aí, né? Esse Naruto é conhecido. E aí, é um mangá bem famoso. E aí vocês podem ler bastante, não é? Ele atua de 1999 a 2014. Ele fala sobre o mundo ninja. O personagem principal é o Naruto, que mora em um lugar chamado Vila da Folha. E aí, quem assistiu já o Naruto? Comenta aí no chat com a professora Viviane. Ele tinha um sonho de se tornar Hokage. Para ler, é preciso saber que o sentido da leitura no Brasil é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Já a leitura japonesa é da direita para a esquerda. Então, vocês percebem, nessa leitura, quem já leu Naruto, vocês percebem essa diferença? Vou voltar aqui, não é? Então, a leitura no Brasil, ela é de cima para baixo, não é? E a nossa escrita é de cima para baixo e da direita e da esquerda para a direita. Já a leitura japonesa é da direita para a esquerda. Então, existe essa diferença, tá, pessoal? Então, os recursos visuais, né, são os balões com diferentes formatos, representando a entonação. Então, cada história, eles têm diferentes formatos, né? Os balões representam a fala dos personagens, as emoções, como aprendemos na aula anterior, né? Então, se grita é um formato, se está triste é outro formato, se cochicha no ouvido é outro formato. Então, existe formato de fala, não é? É representado por diferentes balões. A composição dos balões, não é? O tamanho da imagem é grande, é que é importante para o enredo. Se ele for menor, é menos importante para o enredo. Então, se o balão é grande,
é porque é importante para o enredo. Se ele é menor, como diz aqui, é porque é menos importante para o enredo, não é? Para a história que foi construída. Noção de tempo, movimento rápido, poucos quadros, movimentos lentos, vários quadrados. Então, nós temos aqui, não é? A noção de tempo, se é rápido, é poucos quadros. Se o movimento é lento, tem vários quadrados. A onomatopeias, não é? Também estão presentes nas histórias em quadrinhos. Efeitos sonoros, ambientes. Então, tudo isso acontece nas histórias em quadrinhos. Vocês lembram quem são essas onomatopeias? E aí? São a representação do bater na porta, não é? O tic-toc, o tilintar do sino. E aí o som de algum animal, não é? Então, algumas onomatopeias aparecem também nas histórias e quadrinhos, tá, pessoal? Então, os efeitos, os sons, o ambiente, não é? Se nos livros podemos descrever, nas HQs devemos buscar representar. Então, é interessante, porque em cada HQs podemos representar, não é, esses sons, essa movimentação. Né? Então, através dos quadrados, se são maiores, menores, representando o tempo. Se você me permite uma inferência, sim, professora Adriana. Claro, Vivi. E é também interessante porque, assim, nos textos que a gente lê, nos romances, nos contos, a gente precisa realmente imaginar tudo, né? Então, se a gente tem lá a descrição de uma sala, a descrição de uma ação da personagem, de qualquer objeto que ela segure, por exemplo. Ela está digitando no computador, como eu estou aqui com vocês. Mas, se eu tenho só essa descrição do texto, eu posso imaginar a cena como eu quiser. De repente, computador branco, um computador preto, um computador vermelho. A gente não tem essa referência, mas quando a gente vai para o desenho, né? O desenho, ele preenche uma lacuna que era dada completamente à imaginação, mas que agora a gente tem as informações também visuais. Então, você consegue... a personagem fez uma cara surpresa. Eu não sei o significado da palavra surpresa. Então, a HQ, o mangá, ela vai me dar a expressão dessa personagem. Então, eu consigo visualizar aquilo que a descrição está tentando fazer de forma muito mais rápida, né? Porque a gente tem também o auxílio do desenho. Eu perguntei aqui se eles tinham assistido Naruto, e eles disseram que eles conhecem, viu? O Rio e a Maria disseram que sim. A Maria disse que já está assistindo uma espécie de continuação do Naruto, uma espécie legal, de Maria. Segunda temporada, não sei. E aí eu disse para eles que eu ia colocar na minha listinha para ver depois, para acompanhar o que eles estão assistindo. Legal, legal. Então, Maria, continua aí assistindo, não é? E conta pra gente aí na próxima aula, tá certo? Então, o que agrega mais significado é o formato de cada uma delas. A cor, normalmente, mangás são preto e branco, como a professora Viviane falou, sombras, achuras, linhas cruzadas, tudo isso se encontra dentro deste gênero, não é? Outros quadrinhos, como novela gráfica, livro, não é? Um volume, gibis, que nós temos como exemplo a Turma da Mônica, revistinhas, comics americano, como revistas, tirinhas, revistas, jornais. Então, nós temos uma gama desse material. Hoje em dia, surgiram os webs, não é, comics, estão disponíveis também nas redes sociais que circulam apenas na internet. Comenta aí um pouquinho, professora Viviane, sobre isso, por favor. Então, os webcomics são uma espécie de revista em quadrinhos, mas que elas existem apenas na internet. A gente sabe que depois que a internet chegou,
os gêneros textuais passaram por um processo de muito de adaptação, né? Então, a gente tem a economia de papel, a gente tem produções mais baratas de se consumir porque acontece pelas vias digitais, pela internet, etc. Então, os webcomics são justamente essa tentativa de reproduzir as histórias, respeitando os principais aspectos das histórias em quadrinhos, os desenhos, a construção narrativa, tudo isso acontece da mesma forma, só que esses books, esses comic books acontecem em formato digital. Mas ele estabelece, ele respeita as principais qualidades dos quadrinhos, tá certo? Então, a gente vai ter construção de personagens, a gente vai ter uma narrativa ordenada, um tempo, um espaço não delimitado, porque, como a gente sabe, em narrativas longas, pode-se ter um longo espaço de tempo, pode-se ter um espaço também grande, então, de repente, um super-herói está aqui e no outro dia ele já está em outro país, lutando contra outro vilão. Então, tudo isso é possível dentro dos webcomics também. Valeu, professora Viviane, aí por toda a explicação, não é? Que foi dada. Resumo, não é? Mangá, não é? Tipos de HQ, criado no Japão. A leitura sempre acontece da direita para a esquerda, como falei com vocês. Então, não esqueçam desse detalhe. Aqui no Brasil, nós lemos, né, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Lá no Japão, é da direita para a esquerda. Bem diferente, né, pessoal? Então, agora vocês podem colocar em prática tudo aquilo que vocês têm ouvido que é, minha gente, a gente só aprende colocando em prática tudo isso. Então, que tal você tirar um tempinho aí do seu dia e começar a criar uma história com desenhos e criar um mangá, não é? Primeiro você pode procurar, nós temos Maria e temos outro aluno aí, né, professora Viviane, que já está lendo mangá. E eu convido os outros a lerem, a pesquisar, a procurar uma história que você se interessa, porque é interessante isso. Você lê aquilo que interessa a você e depois tentar produzir a própria história, criar um mangá. E aí vocês colocam, né, esses elementos como escrever da forma que é escrito lá no Japão, não é? E aí vocês podem escrever da forma que é escrito aqui no Brasil e trabalhar esses elementos, o início, o meio, o fim da história, ver a questão também, colocar em prática esses balões, vocês podem usar as onomatopeias. Então, agora é a vez de vocês de praticarem esse gênero que foi praticado lá ao longo da história, não é? Vocês viram que ao longo da história esse gênero foi passando, ele surgiu a partir do teatro de sombras. Então é interessante, não é? O lúdico entrando nessa parte para nos despertar para a leitura. E aí agora nós podemos criar essas histórias em quadrinhos. E quem sabe você não será lá na frente aquele que vai, ou até agora, não é, pessoal? Aquela pessoa que vai transmitir para o outro esse desejo, essa vontade de desenhar, de escrever uma história e incentivar o outro, não é? Talvez o seu irmãozinho, sua irmãzinha, ou qualquer outra pessoa que vai estar em contato com você nesse momento de criação. Então, vocês são capazes. E eu acredito na potencialidade de cada um de vocês. E aí, professora Viviane, como esses alunos estão? Minha gente, eles estão bem quietinhos. Eles começaram a falar do Naruto, eu acho que se empolgaram aqui. Aí falaram vários tipos de Naruto, eu não sei se são temporadas diferentes. Sim. E aí cada temporada tem o seu próprio nome. Eu não sei se são variações, né? Porque às vezes um desenho tem uma variação daqui, outra dali. E eles me falaram várias. O Arthur falou que está assistindo ou gosta do Naruto Uzumaki. Então aqui já tem um outro tipo para assistir.
Uma curiosidade sobre a relação dos mangás, minha gente, os mangás, eles são realmente uma literatura muito, mas muito popular lá no Japão. E estima-se que lá no Japão as pessoas gastem mais papel fazendo mangá e publicando mangá do que com papel higiênico. Você acredita, Gente, professora? Então, para você ver ótima curiosidade, como professora Vivi. a cultura de ler mangá é precioso para o Japão, né? Eles têm aí Sim. como um patrimônio que repercute a identidade do local e é muito importante para eles também. E é através disso, do consumo dessa cultura, que a gente consegue também acessar hábitos, costumes japoneses que não chegariam para a gente de forma tão fácil de outra forma, né? Mas que chega através da arte. Então, é muito legal quando a gente para pensar que essa mistura é possível e importar esses hábitos também é possível. Minha gente, eu acho que eu vou me despedindo, não sei. Foi uma alegria fazer esse chat e eu espero que vocês tenham gostado da aula de mangá, né? Aí a gente se vê na próxima aula, na semana que vem, tá certo? Qualquer dúvida, lembrando que vocês sempre podem mandar lá no YouTube e também aqui, durante a aula, enquanto ela acontece. Um cheiro e até a próxima aula. Sim, pessoal, foi maravilhoso saber que vocês curtem esse gênero, estão aí lendo e aí espero que vocês produzam, né, mais histórias em quadrinhos. Vocês leiam e produzam as suas histórias, tá bom? Então a nossa aula ela encerra por aqui e até a próxima. Um abração, pessoal.